E aí, galera? Hoje nós vamos falar da lontra e da ariranha, que são animais carnívoros, porte médio e semi-aquáticos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esses animais, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificação e bora pro vídeo. Like a Hellcat. No Brasil, ocorre no bioma amazônico, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Campos Sulinos, não estando presente apenas na Caatinga. As principais características desse animal são o corpo alongado em formato hidrodinâmico, cabeça pequena, pernas curtas, cauda longa e pelagem densa. Possuem uma membrana entre os dedos para facilitar o deslocamento dentro da água. Medem de 55 a 120 centímetros de comprimento, pesando até 35 kg. É comumente confundida com as ariranhas, mas diferente das lontras, as ariranhas são maiores e vivem em grupos de até 20 indivíduos. A dieta é compostamente preferencialmente por peixes e crustáceos, podendo incluir outros grupos de vertebrados e invertebrados. Devido a isso, a espécie apresenta uma forte dependência por corpos d'água límpidos e com presas disponíveis. A espécie prefere ambientes de águas claras, com fluxo de água intenso, mas podem ser encontradas em regiões com matas mais densas, desde que sejam lugares úmidos e com boas condições de vegetação, ribeirinha e abundância de locais potenciais para tocas e áreas de descanso. São animais de hábitos solitários, sendo visto em duplas ou trios apenas durante o acasalamento e durante o período de amamentação, respectivamente. Apesar de depender de corpos d'água para se alimentar, algumas atividades da espécie realizadas no ambiente terrestre, como por exemplo sinalização odorífera, reprodução, descanso e cuidado parental. As lontras apresentam padrões de atividades diurnas, contudo, pode apresentar um regime de vida noturno, diante das atividades humanas no ambiente, havendo assim uma mudança no comportamento do animal, e sendo possível encontrar esses animais em atividade nas primeiras horas da manhã, no crepúsculo e durante a noite, justamente para evitar o contato com o homem. É comum verificar marcações odoríferas nas florestas oriundas destes animais. As fezes e mucos, marcações odoríferas, são depositadas em locais visíveis, podendo ser usados para a comunicação entre a espécie e a presença do indivíduo a intrusos, e para coordenar a atividade sexual. A reprodução ocorre principalmente na primavera. No entanto, pode ocorrer em qualquer época do ano, em algumas localidades. A gestação dura de 56 a 86 dias, nascendo de 1 a 5 filhotes, que ficam sob os cuidados pela mãe durante o primeiro ano de vida. Os filhotes nascem cegos e iniciam suas atividades aquáticas com aproximadamente 74 dias sob a coordenação materna. A lontra representa grande importância para o ecossistema aquático, pois está situada no ponto mais alto da pirâmide alimentar, sendo, portanto, um indicador da qualidade biológica deste ambiente e controlador de populações de animais aquáticos. Está classificada como vulnerável, também classificada como quase ameaçada. Na Mata Atlântica, devido à sua interdependência com os corpos de água e matas ciliares, que são constantes degradadas, estima-se que a perda da população seja decorrente do desmatamento e de outros fatores como abate por retaliação à concorrência pelo alimento, com pescadores e piscicultura, poluição e a expansão da malha hidroenergética e a venda da pele do animal influenciam gravemente no número de indivíduos no habitat. A ariranha, Pterinura brasiliensis, também conhecida como lontra gigante, é um animal vertebrado pertencente à classe Mammalia, família Mustelidae e subfamília Lutrinae, a família das lontras. A ariranha habita ambientes de água doce e sua distribuição ocorre pela América do Sul, em países como o Brasil, Peru, Colômbia, Paraguai, Suriname,
Venezuela, entre outros. A ariranha apresenta o corpo longo, coberto por uma pelagem densa e de cor marrom, com uma mancha branca no pescoço, uma cauda robusta e achatada, que a auxilia na natação, e tamanho que varia entre 1,5 m e 1,8 m. Assim como a cauda, a ariranha possui outras características que ajudam na natação, como membranas interdigitais localizadas entre os seus dedos. As ariranhas habitam ambientes de água doce como rios, lagos e suas margens. Geralmente, elas buscam locais onde há águas mais calmas, menos ação antrópica, maior abundância de alimentos, margens com declives suaves e vegetação mais densa. A ariranha tem hábitos diurnos e alimenta-se preferencialmente de peixes, podendo estar incluídos também em sua alimentação crustáceos, moluscos e pequenos vertebrados, como alguns mamíferos, aves e répteis. A ariranha geralmente vive em grupos familiares com até 15 membros. Esses grupos constroem tocas nas margens dos corpos d'água, onde criam seus filhotes. Além das tocas, elas constroem latrinas em que fazem as suas necessidades fisiológicas. Isso serve também como uma forma de demarcar o território do grupo. Como uma outra forma de demarcação territorial, as ariranhas constroem áreas em barrancos denominadas de campsites. Os campsites são construídos em locais sombreados e próximos a áreas de alimentação. Também são utilizados como pontos de descanso. As ariranhas ainda utilizam-se de vocalização e marcações com odores para demarcarem seu território. A ariranha atinge a maturidade sexual por volta de 2 anos e meio de idade. Geralmente, cada grupo produz uma ninhada por ano. Cada gestação dá origem até 6 filhotes, embora na natureza sejam raros mais do que 4 filhotes por gravidez, ocorrendo uma média de 2 filhotes. A gestação da ariranha pode durar cerca de 70 dias, e seus filhotes nascem totalmente dependentes da mãe, ganhando mais autonomia por volta dos 4 meses de vida. Alguns estudos mostram que, entre 2 e 3 anos de vida, o filhote pode dispersar-se de seu grupo para dar origem a um novo grupo. A ariranha e a lontra, embora possam ser confundidas por algumas pessoas, apresentam algumas diferenças. A ariranha geralmente é maior que a lontra, podendo chegar até 1,80 m e pesar 32 kg, enquanto a lontra mede cerca de 1,5 m e pesa até 15 kg. A ariranha vive em grupos maiores com até 15 indivíduos, enquanto a lontra vive mais solitária, ou com seus filhotes em casal, principalmente no período reprodutivo. Em algumas regiões, as duas espécies podem ser encontradas no mesmo ambiente, vivendo em simpatia, ou seja, elas ocupam a mesma área, mas não há ocorrência de cruzamento entre os indivíduos das diferentes populações. Elas conseguem esse convívio diminuindo a competição entre elas, devido ao fato de haver diferenças na utilização de recursos pelas duas espécies. Por exemplo, a diferença no tamanho dos peixes predados por cada uma e o fato de a ariranha geralmente preferir rios maiores, enquanto a lontra prefere corpos d'água menores. A ariranha encontra-se classificada segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais como em perigo. As principais ameaças a essa espécie são a caça, captura para venda como animal de estimação, a degradação e fragmentação ambiental geradas pela contaminação dos corpos d'água e os impactos das construções de barragens, em especial os empreendimentos hidroelétricos. Tudo isso tem contribuído para o decréscimo das populações de ariranha, sendo que em algumas regiões do Brasil, como na Mata Atlântica, ela já se encontra extinta. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, por favor deixem um like e se inscrevam no canal.
Isso vai me ajudar bastante para fazer mais vídeos como esse. Tá? Falou! Like a Hellcat.